A cidade de Esparta foi uma das principais e maiores da Grécia durante o período clássico. Acredita-se que Esparta tenha sido fundada no século X a.C. e que tenha se expandido territorialmente a partir do século 8 a.C. Suas leis, conhecidas no período clássico, supostamente foram criadas por Licurgo, um legislador espartano. Esparta era uma cidade militarizada, com rígida disciplina social e que usava da força para controlar o grupo dos ilotas, os escravos que trabalhavam nas terras dos esparciatas. Um grupo intermediário era os períacos, composto por homens livres que sobreviviam de diferentes ofícios. Esparta era uma polis aristocrática, e somente os esparciatas eram considerados cidadãos. Origem de Esparta. Ruínas da antiga cidade de Esparta, na região da Lacônia. A cidade de Esparta foi uma das mais importantes polis da Grécia Antiga e estava localizada na Lacônia, também chamada de Lacedemônia, na península do Peloponeso, que fica no sul da Grécia. A ocupação humana dessa região remonta ao período neolítico, mas a cidade de Esparta surgiu somente no período homérico da Grécia Antiga. Na narrativa mitológica, a cidade de Esparta foi fundada por Lacedemon, que é filho de Zeus. Ele teria se casado com Esparta, filha de Eurotas, um descendente do rei Lélix, o primeiro rei da Lacônia. Ao suceder Eurotas, Lacedemon deu seu nome à região, Lacedemônia, e o nome de sua esposa foi usado para nomear uma nova cidade. Estima-se que a cidade foi desenvolvida na Lacônia no século X a.C., tendo sido fundada pelos dórios, um povo indo-europeu que chegou à Grécia por volta de 1200 a.C. Uma vez estabelecida a cidade de Esparta, seus habitantes procuraram expandir os seus domínios, e, assim, acredita-se que, por volta do século 8 a.C., a região da Messênia foi conquistada pelos espartanos. Essa expansão territorial fez de Esparta a polis com o maior território sob o seu domínio, controlando cerca de 8.500 km². Sociedade de Esparta. A expansão territorial de Esparta, sobre toda a Lacônia e sobre a Messênia, além de ter transformado o território espartano no maior sob o domínio de uma polis, também contribuiu para moldar a hierarquia social da cidade de Esparta. Durante a expansão, uma série de populações foram subjugadas e colocadas sob o domínio espartano. Essas populações foram colocadas em condição de escravidão e acabaram formando a classe dos ilotas. Os ilotas eram a classe mais baixa da sociedade espartana, que vivia nas terras dos aristocratas da cidade e tinha de cultivá-las para sobreviver. Uma parte do que era produzido pelos ilotas ficava com os esparciatas, aqueles considerados cidadãos. Os ilotas eram o grupo mais numeroso da sociedade espartana e, por isso, eram colocados sob regime de terror, pois os esparciatas utilizavam-se, frequentemente, da violência para manter os ilotas produzindo e para impedir que eles se rebelassem contra a escravidão. A revolta dos ilotas era um temor real da aristocracia espartana, uma vez que só a exploração desse grupo é que garantia o estilo de vida dela. Os esparciatas, por sua vez, eram a classe dos cidadãos espartanos. Eles formavam a aristocracia em Esparta e somente eles tinham direito de participar da política na cidade. Os esparciatas chamavam a si mesmos de homoioi, que significa iguais, e acredita-se que, no auge da cidade de Esparta, eles corresponderam a, no máximo, 9.000 pessoas. Os esparciatas eram o corpo de elite do exército de Esparta, pois dedicavam toda a sua vida ao treinamento militar. Esse treinamento iniciava-se aos 7 anos de idade e seguia, durante toda a vida, o que fazia dos soldados espartanos os melhores e os mais disciplinados de toda a Grécia. É exatamente por isso que os esparciatas mantinham um controle rígido sobre os ilotas. O estilo de vida deles, dedicado exclusivamente ao treinamento militar e à política, dependia da exploração do trabalho de alguém para produzir alimentos e a riqueza necessária para seu sustento. Cada esparciata tinha direito a um lote de terra chamado de cleroi, e, como dito, o cultivo dessa terra era feito pelos ilotas. Por fim, uma classe intermediária na sociedade espartana era dos períacos. Ela era formada por homens livres que não tinham direito a envolver-se com a política da cidade. Os períacos, basicamente, eram o grupo que, durante a expansão espartana, não se tornou cidadão, mas também não foi subjugado como escravo. Os períacos tinham liberdade de locomoção, diferentemente dos ilotas, e trabalhavam em diferentes ofícios como comerciantes, ferreiros, produtores de armas para as tropas espartanas e em outras atividades econômicas não realizadas pelos esparciatas. Os períacos, assim como os ilotas,
poderiam fazer parte do exército, caso fossem convocados. A cidade de Esparta teve um grande protagonismo na história grega, portanto, inúmeros acontecimentos marcantes na Grécia tiveram os espartanos como personagens importantes. Por volta do século 7 a.C., Esparta já se transformava em uma grande cidade. Os séculos 6 a.C. e 5 a.C. marcaram seu auge. Nesse momento, Esparta era a cidade mais poderosa do Peloponeso e uma das mais poderosas da Grécia. Essa força garantiu sua influência no sul da Grécia e permitiu-lhe ocupar a liderança da Liga do Peloponeso. Essa liga foi uma aliança militar e política formada pelas polis da península do Peloponeso. Dentro dos acordos da Liga do Peloponeso, um dos mais importantes era a aliança militar, em que todas as cidades membros prontificavam-se a defender umas às outras em caso de guerra. Esse acordo era muito benéfico para Esparta porque ele garantia alianças militares importantes para manter os ilotas sob controle. Leônidas I foi um importante rei espartano conhecido por liderar tropas na Batalha das Termópilas, durante as Guerras Médicas. Tradicionalmente, conhecemos Atenas como rival de Esparta na Grécia, mas, além dela, havia a cidade de Argos como rival de Esparta também, e as duas cidades entraram em guerra várias vezes. Enquanto cidade militarizada, a guerra foi uma realidade frequente na história espartana, e 3 grandes conflitos aconteceram no seu auge. Foram eles: Guerras Médicas, 492 a 490 a.C. e 480 a 479 a.C., travada em 2 fases, nas quais os espartanos uniram-se com grande parte das cidades gregas, incluindo Atenas, para resistir à invasão dos persas. A guerra foi motivada quando Atenas decidiu apoiar as cidades jônicas a rebelarem-se contra os persas na Ásia Menor. Os espartanos tiveram um papel importante em batalhas como a das Termópilas, conduzida pelo rei Leônidas I, em Plateia. Os gregos venceram. Guerra do Peloponeso, 431 a 404 a.C., travada entre Esparta e seus aliados contra Atenas e seus aliados. Sua causa principal foi o fortalecimento de Atenas seu enriquecimento à frente da Liga de Delos, e seu estopim foi a interferência ateniense em 2 polis aliadas de Esparta. Os espartanos venceram. Guerra de Corinto, 395 a 387 a.C., quando Esparta lutou contra Atenas, Argos, Corinto e Tebas, sendo isso causado pela expansão espartana na Grécia. Teve final inconclusivo. Outro momento significativo da história espartana deu-se com a Batalha de Leuctra, em 371 a.C., quando Esparta e Tebas lutaram entre si por causa da insatisfação tebana com a hegemonia espartana. Tebas venceu essa batalha, colocou-se como força hegemônica na Grécia, deixando Esparta em segundo lugar. Depois disso, a cidade nunca recuperou o poder dos séculos anteriores. Os espartanos foram posteriormente subjugados por macedônicos e romanos, e o último grande episódio envolvendo essa cidade na antiguidade foi o saque que sofreu dos visigodos no século IV d.C. Inscreva-se no canal para as novidades. Até o próximo vídeo.